Os estudos, a nutricionista Isabelle Cláudia até perguntaram, Isabelle está disputando as eleições? Não, é porque não está disputando nenhuma eleição, né, para governo nem para deputado, né, porque por causa da propaganda eleitoral gratuita a gente teve que reduzir um pouco aqui os nossos quadros, mas ela está de volta. Isabelle Cláudia, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Tentar disputar alguma coisa, Deus me livre. Não, bom está dia, descartado, gente. Bom dia, daqui a pouco começam os burburinhos, né? Isabelle, vai Deus disputar a prefeitura livre. não sei de onde, então isso é brincadeira, viu, Bom gente? dia, gente. Saudade de vocês, viu? Muita saudade de estar aqui com vocês na segunda-feira. Legal, seja bem-vinda aqui novamente. Isabelle, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou uma nova norma para deixar mais claro as informações disponíveis em rótulos de alimentos e a regra está válida desde ontem, domingo. O que é que muda nessa questão? Então, algumas coisas mudam, Marcos. Isso é uma luta muito grande de nós, profissionais da saúde, principalmente nutricionistas, né, que lidamos com alimentos, para que esse rótulo cada vez mais se torne claro para o consumidor. Porque muitas vezes o rótulo é o quê? É o que conversa com o consumidor. Então, você vai comprar um produto conversando com ele através daquele rótulo. E muitos rótulos são enganosos, né? Eles enganam muito ao consumidor. Por exemplo, tem rótulo que coloca lá na frente dizendo assim, não contém açúcar, né? E o consumidor, muitas vezes um diabético, por exemplo, compra o produto acreditando que não foi adicionado açúcar, mas ele quer dizer que não foi adicionado açúcar branco, mas existem outros tipos de açúcar, né? Foi adicionado de xaropes, foi adicionado de maltodestrina, foi adicionado de estrose, tudo isso é açúcar, tá? Xaropes de todo tipo, xarope de milho, xarope de agave, então ele também foi adicionado. Então, esses rótulos hoje, eles precisam trazer informações mais claras para o consumidor, inclusive se ele traz um excesso de sódio, se ele traz um excesso de gordura saturada ou de açúcar. Então, na verdade, Marcos, essa resolução, que é uma RDC, que a gente chama da Anvisa, ela foi publicada há 2 anos, 9 de outubro de 2020. Então, a gente já comemorava desde então, só que ela passa a funcionar, né, a ser exigida para todos os produtos que forem produzidos a partir de ontem, 9 de outubro. Então, a partir de ontem, os produtos que forem produzidos e colocados no mercado, né, que foi a data de fabricação, no caso, eles precisam ter essa nova rotulagem, tá? Isabelle, os que já estão na prateleira, eles têm aí até 1 ano para estarem na prateleira, certo? Senão, depois disso, eles vão ser recolhidos. Com o rótulo antigo, no caso. Sim, por exemplo, eu tenho um milho verde enlatado, e ele está com rótulo antigo, ele foi produzido 1º de outubro de 2022, tá? Ele pode ter aí uma validade de 2 anos, mas ele só pode estar na prateleira com esse rótulo daqui a 1 ano, até 9 de outubro de 2023, tá, Marcos? Isso também vai entrar pequenos produtores, tá? Produtores artesanais, microempreendedores individuais, agricultura familiar, esses produtos que são, todo produto que for embalado, que não for na vista do consumidor, ele precisa ter o rótulo, tá? Só que aí, Isabelle, mas para essas pessoas, esses microempreendedores, essas pessoas que produzem, né, artesanalmente seu produto, essa norma aí, eles vão ter até 2 anos para se adequar. Então, aí eles têm mais de 2 anos para frente para começarem a se adequar. E o que muda, Isabelle, né? O que muda no rótulo? Ficou obrigatório a partir de agora que na frente do rótulo, alimentos que tenham excesso de sódio acima de uma quantidade determinada, excesso de sódio, excesso de açúcar e excesso de gordura saturada, que é aquela gordurinha ruim que a gente chama, né? Vulgarmente chama. Eles precisam ter uma lupa na frente, com fundo preto e escrito, né, que aquele produto tem aquela lupazinha e que aquele produto, ele tem excesso de algum desses que eu falei, ou açúcar, ou sódio, ou gordura saturada. E aí fica mais fácil para o consumidor. Se você for chegar, Geraldinho vai lá comprar um produto, tem, vamos supor, uma restrição de consumo de açúcar, e ele vai visualizar, ou de sódio, né, tem pressão alta, e aí ele vai visualizar já na frente do rótulo que esse produto tem esse excesso. E para a gente entender, todo produto ele precisa identificar se ele é um produto transgênico, tá? E por que isso, gente? Muitas lutas nossas, dos profissionais da saúde, dos estudiosos, para que esses rótulos sejam claros, também para pessoas que têm restrições de consumo. Glúten, lactose, tá?
E muitos produtos, eles também fazem alegações, né? Esse produto é rico em cálcio, que fortalece os ossos, tipo no leite. O leite não tem necessidade de colocar na frente que ele é rico em cálcio, porque todo leite é rico em cálcio, né? Esses leites de origem animal. Então, isso vai ser colocado, jogado para trás, lá naquela informação nutricional, tá? Então, acho que eu não sei se vocês conseguem visualizar em casa. No rótulo do alimento tem um quadradinho que é a informação nutricional. Estão conseguindo identificar? E lá a gente tem a porção do alimento, a caloria. E agora ficou obrigatório adicionar os açúcares, para ficar mais fácil. O açúcar adicionado e o açúcar total desse alimento, tá, gente? Para que que não existia antes. Não. Era opcional no caso? Não, no caso tinha carboidrato, proteína, gorduras, e as gorduras divididas, né, saturadas, poliinsaturadas, fibras, sódio. E agora é obrigatório adicionar aí a quantidade de açúcar do alimento e que foi adicionado àquele alimento. Por exemplo, um suco de uva, que a gente compra integral. Muitas vezes não se adiciona açúcar, né? A própria fermentação faz com que essa quantidade de açúcar da fruta, ela aumente, né? Vamos dizer assim, vulgarmente, para que vocês entendam, tá, gente? Quando a gente vai olhar no rótulo, a gente tem a quantidade de carboidratos, tá? Agora, para que fique bem entendido, a gente vai ter a quantidade de açúcares, para que vocês consigam visualizar melhor. Tá bom? Agora, por exemplo, são dois tipos de açúcares, açúcares totais e açúcares adicionados. Como é que um leigo, eu, por exemplo, não entendo nada disso, como é que eu vou conseguir ler isso? A quantidade total de açúcar, né? Marcos, essa pergunta é muito importante, porque assim, eu sempre gosto de dizer, rótulo é muito complicado da gente entender, né? É muito complicado. E eu vou explicar agora, quando você diz, Isabelle, como é que eu vou entender isso? Eu vou começar explicando pelo sódio, tá? Por exemplo, eu chego e tem uma quantidade na lateral, um percentual, tá, de consumo diário, certo? Não sei se vocês conseguem ver, tem a quantidade em grama e ao lado tem um percentual. O sódio, por exemplo, quando a gente vai ver, tem a porção daquilo ali que ninguém entende, né? Por exemplo, eu vou consumir, vamos dizer aí, Geraldinho, uma coisa. Um molho inglês. É algo que tem muito sódio, tá? A porção daquilo ali para aquela informação geralmente é para uma colher de sopa, certo? Então, se eu for consumir uma colher de sopa, ele vai ter tanto de sódio, tá? Como é que eu vou visualizar isso naquela tabelinha? Lá ele vai ter a quantidade, certo? De sódio em miligramas. E na frente ele vai ter um percentual. Esse percentual até 5% por porção, ele é aceitável. Acima de 5 até 20 é aquele sinal amarelo, né? O alerta, calma, aí já contém um pouco de sódio a mais. E acima de 20% é o sinal vermelho. Gente, em cada porção, em cada colher de sopa, eu vou ter um exagero de sal, tá? É porque a gente faz uma continha que aí fica mais complicado vocês entenderem. Mas eu peguei, por exemplo, aqui como um alimento que Geraldinho adora, que é o queijo de coalho, por exemplo, né? Tá. Em uma fatia de 30 gramas, aí eu vou ter aqui, valor energético, 100 calorias. Visualizem a fatia de 30 gramas, tá, gente? Certo, é uma fatia pequena. Então isso, em uma fatia pequena de 30 gramas, já vou ter 100 calorias, de acordo com o rótulo? De acordo com esse rótulo antigo, porque ele traz o quê? Ele traz isso em relação à porção. Agora a gente vai ter um acréscimo, que é para você fazer o comparativo com os outros. Ele vai ter um produto base e vai ter 100 gramas daquele produto para você fazer esse comparativo. Ao invés de a gente estar pegando queijo e queijo um do lado do outro, para ver, esse aqui tem mais sódio do que esse, tá? No caso, isso aí é correto que você falou. Aí vamos lá, carboidratos, 1,4 gramas. Isso. Proteína, 7,4. Sim. Gorduras. Isso aí vai manter, tá? Gorduras totais, 7,2. Sim. Gordura saturada, 4,7. Gordura trans, 0. Fibra alimentar, 0. E sódio, 277 miligramas. E ao lado ele vai ter um percentual. Aí essa porcentagem VD. O que significa isso? Isso, valor diário de consumo recomendado. Valor energético 5, carboidrato 0. Não, só de sódio. Olha para mim o sódio percentual. 12. 12. Pois então, eu falei lá que até 5%, certo? Era um consumo adequado. Então você vai ver, em 30 gramas de queijo, esse queijo que você me falou, tá? Em 30 gramas, ou seja, uma fatia pequena, tá? Vocês concordam comigo que é uma fatia pequena. Em uma fatia pequena, eu vou ter
12% do consumo diário de sódio. Tá? Isso é, Isabelle, o quê? Um sinal amarelo. Porque se eu como 60 gramas, ou seja, 2 fatias de queijo, eu já vou estar elevando esse valor. Isso aí vai subir para mais de 400 miligramas de sódio, que vai dar 1 grama de sal. Que já é muita coisa. Só em uma fatia de queijo, você não vai comer a fatia de queijo sozinha, você vai comer a fatia de queijo com outras coisas. E, por exemplo, você disse que em uma fatia de queijo eu vou ter 12% do valor que eu deveria ter de sódio para comer durante o dia. Do dia, né? Exatamente. E no caso, eu teria que comer mais quantos pedaços para atingir o valor ideal? 100% não, isso no não caso? É o valor ideal. O 100% é o valor total que você tem que consumir de sal por dia. O sódio é o sal. Ó, viu, Marcos? O sódio é o sal. Eu aposto que tá todo mundo em casa, nessa hora, olhando o rótulo, inclusive aí. eu. Aí todo mundo pensando que no exemplo que o Marcos falou aí, era a... Que a gente tem que atingir o ideal. Mas eu digo o seguinte, acho que todo mundo tá pensando aí que seria o produto todo, né? Que ter não a porção, né? Perfeito. Mas tá todo mundo em casa pensando que aquele produto todinho tá nisso aí. Perfeito. Bolacha todo mundo enrolado. Cracker. Creme cracker. Eu amo dar o exemplo da creme cracker. Pronto, todo mundo pensa que é o pacote inteiro. O pacote e não inteiro. A fatia. Olhem a porção. Geralmente eles colocam uma porção de 6 unidades, né? Depende da marca. Pronto, outra coisa que vai ficar amarrada são as porções. Agora, tá? Outra coisa que vai ficar. Geralmente são 6 unidades de bolacha. Tem bolachinhas que colocam 3 unidades, tem outras que colocam 4, tá? Olha, creme cracker, né? 3% de sódio. Olha a porção. Quantas bolachas? Aqui fala em um pacote, mas não sei se é um pacote pequeno, pacote... Deixa eu pegar outra aqui, então. Pegue. 6 biscoitos. Olha aí. 8% de sódio. Olha aí. Quem come 6 biscoitos? Um minutinho, viu, para propaganda eleitoral. Quem come 6 biscoitos? A discussão tá boa. Quem come 6 biscoitos? Geralmente se senta e come vários biscoitos. E isso aí vai dobrando. Então você tem que fazer a conta, né? O que eu quero que vocês entendam é que atentem agora para a porção. Que também, por exemplo, esses produtos como linguiça. Às vezes, gente, a porção é 50 gramas. Já essa informação nutricional é 50 gramas. Geralmente uma linguiça vai vir aí com mais ou menos 100 gramas, né? Aquelas caseiras maiores, elas vão vir com 100 gramas. Então, aquela referência que você está olhando é para meia linguiça. Se você consumir uma linguiça inteira, é essa informação aí que você vai dar, você vai ter que fazer o dobro. Uma linguiça de 50 gramas é 12% de sódio. Geralmente é meio gomo. Então, se for uma linguiça, vai ser 24%. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é que a gente precisa compreender. Você está vendo como a gente precisa compreender? Ah, mas eu não como sal durante o dia, Isabelle. Come. Sem entender que come. Sem saber, inclusive, Sem saber. Ah, mas eu comprei um suco de uva integral e não tem açúcar. Eu tô correndo por causa do horário. E já imaginou você já comeu uma linguiça, 50 gramas, um pedacinho, de colocar mais sal em cima dela? E eu colocar um queijo. Você já pensou? E aí, o que é que eu quero dizer? Por exemplo, não há açúcar adicionado. O que eu me preocupo muito é com a questão do açúcar. Sem açúcar adicionado, eles colocam lá na frente que agora vai ser proibido. Né? Aí o que é que tem atrás? Às vezes vem uma quantidade de açúcares já presente, 34 gramas, e as pessoas compram achando que não tem, tá? Então eu quero que vocês passem a partir de agora a compreender mais esse rótulo. Depois a gente pode, eu posso trazer rótulos aqui pra gente tentar trabalhar isso da próxima vez, mas que olhem os rótulos. Passem a olhar a informação nutricional, o que aquele produto tem de ingrediente, porque geralmente o que tem mais é o primeiro ingrediente, tá, gente? O que vem na frente, na lista de ingredientes, é o que tem mais. E o por último é o que tem menos. Obrigado, Isabelle. Obrigada, gente. Boa propaganda para vocês. 7 horas, 1 minuto. A gente volta já já. Propaganda eleitoral obrigatória. Começa agora o programa do presidente Lula, o Brasil da Esperança. Rede